chore, menino. Não chore, menino. Se você chorar, eu vou mandar os 7 passos pegar você. Era vovó fazendo o seu tricô. Não queria ser incomodada por nós, os seus netos. Sempre que nós a incomodávamos, ela já falava nervosa. Vocês fiquem fazendo bagunça, fiquem. Vocês fiquem fazendo bagunça, que eu vou chamar os 7 passos para pegar vocês. Que ouvia, claro, vovó falando aquilo, ficava encucada. Afinal, que tanto esses 7 passos que a vovó fala? Será que é um bicho? O que será que é os 7 passos? Por que vovó sempre nos assusta falando desse tal 7 passos? Eu ficava intrigada, ficava mesmo intrigada. Olha que eu mando os 7 passos pegar vocês, hein? Olha que vocês fiquem fazendo bagunça, fiquem fazendo bagunça, vocês vão ver só. Vou chamar os 7 passos. Mas quem eram os 7 passos? O que é isso, 7 passos? Um dia já, mocinha, eu perguntei, vovó, o que é 7 passos? E a senhora sempre falou, sempre ameaçou, mas o que é 7 passos? Então vovó parou de fazer o que estava fazendo, olhou assim com uma cara estranha e me disse, você quer saber mesmo quem é os 7 passos? Lógico, vovó. O tempo todo a senhora sempre ficou colocando medo na gente, que se a gente continuasse a bagunça, se a gente continuasse fazendo arte, se a gente continuasse respondendo, se a gente continuasse brigando, a senhora ia chamar os 7 passos. Então eu vou dizer para você. Então eu vou contar quem é os 7 passos. Mas não vai ficar com medo, hein? Não vai ficar com medo. Tem gente que depois que conhece a história dos 7 passos, não consegue nem dormir. Inclusive tinha uma colega que depois que eu contei a história, ela disse que toda noite ela ouvia no quarto os 7 passos. Então não vai ficar com medo. Não, vovó, que isso? Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Pode falar, pode falar. Aqui na fazenda, onde morávamos, anos atrás, morava um casal, João Custódio e Maria Ana. Maria Ana não conseguia ter filhos e era cobrada por João Custódio, que queria um filho. João Custódio, inclusive, a ameaçava, dizendo que se ela não era capaz de dar um filho a ele iria encontrar alguém que fosse capaz de dar a ele um filho. E Maria Ana se revoltava pelo fato de não engravidar. Maria Ana não conseguia ter filhos. E ela vivia tão louca, até porque era cobrada pelo João Custódio. Era cobrada. E o João Custódio, inclusive, estava ameaçando ela de que ele iria embora, vou embora, sabe? Então, um dia, ela começou a blasfemar contra Deus. Afinal, por que todas as mulheres podem ter filho e eu não? Disse ela. Por que todas as mulheres podem ter filho e eu não? Estou perdendo meu marido fica todo dia me cobrando, e eu não sei o que fazer. Por que toda mulher tem filho e eu não? E diante das cobranças do João Custódio, e diante da impossibilidade de engravidar, Maria Ana cometeu uma imprudência. Como eu disse, começou a blasfemar, a questionar a Deus que não tinha dado a ela o direito de ser mãe.
Porque ela era apaixonada por este homem, João Custódio. Era o marido dela. E João Custódio estava cobrando, queria um filho, ameaçando de ir embora, ameaçando de ir ter um filho com outra mulher, já que ela não era capaz de dar um filho a ele. Então ela, num dado momento, ela disse: olha, eu vou ter que ter um filho. Eu vou ter que ter um filho, nem que eu seja amante do diabo. Ele falou isso? Ela falou: nem que fosse amante do diabo? Ela falou. E começou a falar isso várias vezes. Primeiro de tudo, ela se revoltou por não conseguir ser mãe, revoltou contra Deus. E depois, com a ameaça cada vez mais forte do João Custódio ir embora, ela então disse que ela teria um filho, nem que se fosse amante do diabo. Nossa, avó, mas isso é pecado. Mas ela estava tão revoltada e ao mesmo tempo tão desesperada, nem que fosse para nascer um diabinho. Mas ela ia ter um filho. Porque ela ia ser mãe. Quem ouvia Maria Ana falando isso, saía até de perto. Porque sabe uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada, uma pessoa que agora já está falando qualquer coisa que vem na boca? Então saía até de perto dela e fazia o sinal da cruz. Eu mesmo falei para ela: Maria Ana, não presta falar isso. Maria Ana, não fala mais isso. Sabe, você está revoltada, você está nervosa, porque o João Custódio cobra esse filho, mas não fala mais isso não. Eu falo sim, dona Maria, falo. Porque se toda mulher pode ser mãe, por que não pode ser? E agora ele está ameaçando, diz que vai embora, diz que vai embora. Vai ter filho com outra mulher, já que eu não sou capaz de dar um filho para ele. Então eu falo e digo e repito, nem que seja para ser amante do diabo, mas eu vou ter que dar um filho. Eu vou ter que ter um filho, nem que seja, mas não, nem que nasça um diabinho, dona Maria. Não cruz creda, eu não falo essas coisas. E eu, inclusive, também saí de perto dela, fazendo o sinal da cruz, porque não é normal alguém falar isso. Uma pessoa que já está passada, uma pessoa que já está realmente transtornada. Também fica o homem cobrando: quero um filho, se você não me dá um filho, eu vou atrás de uma mulher que me dá um filho. Quer dizer, ela foi ficando cada vez mais assim, sabe, transpassada e obcecada por ter esse filho. E tanto ela pediu que um fato estranho aconteceu. O que aconteceu? Certa noite, já no cair da tarde, começou a formar um temporal. E na medida em que a noite foi chegando, começou então os ventos, os relâmpagos, os trovões. E começou a cair aquela chuva. Um temporal forte. O vento até assobiar. As árvores chegavam até mesmo a tombar. Todos nós da fazenda ficamos com medo. Trovões fortíssimos. Um temporal pesado. Só pela manhã que o tempo melhorou. E os trabalhadores então começaram a sair para ver os estragos na lavoura. Havia muitas árvores caídas e até galpões destelhados. O rio que passava na divisa da fazenda havia transbordado. E os trabalhadores iam de casa em casa dos colonos para ver se estava tudo bem. E quando bateram na casa de Maria Ana, não encontraram. A janela, porém, estava aberta. O vidro do vitrô espatifado. Mas ela não estava em casa. Começou então uma busca para encontrar Maria. O João Custódio também não estava. O João Custódio
também estava desaparecido. Saímos à procura dos dois. Inclusive, eu ajudei. E até que bem distante, encontramos ela caída no meio do mato. Maria Ana, com o seu vestido rasgado, cheia de marcas pelo corpo e o desenho de uma caveira no pescoço. Nunca antes ninguém tinha visto aquele desenho de caveira no pescoço. O detalhe que a caveira tinha duas saliências na cabeça, quer dizer, no crânio, duas saliências. Via-se no pescoço a caveira e no crânio duas saliências, como se fossem dois chifrinhos. Oh, céu! O que aconteceu com ela? Ela estava desacordada, porém viva. Todos a levaram para casa. E nós passamos a cuidar de Maria Ana, já que João Custódio, que vivia ameaçando de ir embora, tinha ido embora realmente. No dia anterior, não avisou ninguém, simplesmente ele foi embora. Foi embora antes do temporal. Vamos dizer assim, que o temporal aconteceu depois que o João foi embora. Depois que o João abandonou. Isso ficamos sabendo depois. Quer dizer, naquele dia, o João pegou as coisas dele e foi embora sem falar para ninguém. A abandonou, conforme ele vinha prometendo, conforme ele vinha ameaçando. Ela então tinha ficado sozinha em casa quando armou aquele temporal. E todos nós procuramos cuidar dela, agora sozinha, machucada. Aquelas manchas pelo corpo, aquela caveirinha e com duas saliências assim. Como aquilo surgiu? Mas não era uma caveira como tatuagem. Caveira assim, marcada como se fosse no sangue mesmo, na pele. E dizendo que não sabia o que havia acontecido. Que ela só lembra que ela tinha como que sonhado. Ou talvez um pesadelo. Mas como? Ela sonhou? Ela teve um pesadelo? E foi parar lá no meio do mato? Com todas essas manchas pelo corpo? Com esta caveira aqui no pescoço? Foi então que eu perguntei: que sonho foi esse, Mariana? E ela respondeu que o João Custódio tinha ido embora. Disse que ia embora, conforme ele já ameaçava. E estava indo embora porque ele já tinha conhecido na cidade uma mulher que ela sim seria capaz de dar um filho para ele. Quando ele foi embora, ela então clamou mais uma vez, nem que fosse amante do diabo, ela queria ter um filho para provar para ele que ela era capaz de ser mãe. E foi então que o tempo armou aquela chuva. E a única coisa que ela lembrava como se fosse um sonho era de ter ouvido uma espécie de explosão na porta. Ela pensou que fosse um vento forte, de repente alguma coisa caiu na porta, o vento arrancou uma árvore, um galho caiu ali na porta. Então ela resolveu reforçar a porta com cadeiras, mas houve outra batida forte. E a porta então, com tudo aquilo que ela colocou para reforçar, para segurar, arrebentou. E quando então, em meio à tempestade, ela não sabe se era sonho, pesadelo, um homem, um rosto coberto com pano preto, um chapéu na cabeça,
e um cavalo também de cor negra. Aquele cavalo, aquele homem, aquele pano preto cobrindo seu rosto e um chapéu. Conforme a porta se escancarou, este homem está ali parado, praticamente a puxou, a arrancou de casa e a levou. E aí ela não lembrava de mais nada, ela só lembra disso. Aquele temporal, ela sofrendo porque o marido tinha ido embora, e ela então tinha clamado mais uma vez que ela, custe o que custar, ela seria a mãe, nem que se fosse amante do diabo. Armou aquele temporal, aquela explosão na porta, a segunda que a porta se arrebenta, e em meio àquela tempestade, aquele cavalo, aquele homem, aquele chapéu, e ela é praticamente puxada de dentro de casa. E ela não lembrava de mais nada. Essa mulher, Maria Ana, era visitada todos os dias pelas esposas dos trabalhadores da fazenda. E eu mesmo ia praticamente todo dia. Até que notamos que ela estava com enjoos. Ela não estava mais suportando os cheiros. Ela começou a sentir náuseas, o estômago começou a embrulhar. Até então, estávamos todas nós ali juntas para dar conforto a ela, já que o marido a abandonou, e nós sabíamos da história. João Custódio cobrava um filho, ela não era capaz de dar um filho, mas de repente, para nossa surpresa, ela começou a sentir enjoos, não suportava cheiros, começou a ter ânsia, e de repente se descobriu, Maria Ana estava grávida. Mas como grávida? Se ela não podia engravidar, e se o marido tinha ido embora? A verdade é que ela estava grávida. E ia ter um filho. Realmente, era algo que a fazenda inteira comentava. Um casamento se desfez porque ela não podia engravidar. E de repente ele vai embora e ela agora engravidou? Se engravidou de quem? Ninguém ousava na fazenda a pronunciar quem seria o pai da criança. Entre os trabalhadores, nenhum. Mas nós que conhecíamos Maria Ana, e tantas vezes ela blasfemou contra Deus. E tantas vezes falava sobre que seria até amante do diabo para poder ter um filho. E consumado os 9 meses, sem uma explicação, sem ela também esclarecer de onde enfim veio aquela gravidez, Maria Ana deu à luz a um bebê. Dona Sinhá, a parteira ali de toda a região, a parteira ali da fazenda, Dona Sinhá, a parteira estranhou que o bebê não tivesse chorado. Era a primeira vez que ela fazia um parto e o neném não chorava, mesmo ela batendo no bumbum do bebê. Ela bateu no bumbum porque normalmente as parteiras batiam no bebê quando ele não chorava de imediato. E a criança imediatamente chorava, mas o bebê não chorou. O bebê não chorou e ela deu uns tapinhas no bumbum da criança e a criança não chorou. E no 7º dia do nascimento daquela criança, para espanto de todas nós, que fomos visitar Maria Ana, encontramos o neném com os dentes nascendo. Com tão poucos dias. E o neném, com 7 dias, tentando se levantar do bercinho. Não, isso é estranho. Isso não é normal.
Teve quem ali entre nós fez o sinal da cruz e disse: credo em cruz, Ave Maria, isso não é normal. Como uma criança de apenas 7 dias de nascido já começa a ter dentes e quer se levantar? Mais alguns dias, e o incrível aconteceu. Mostrando os dentinhos e rindo, essa criança tinha um olhar que causava medo. Essa criança então começou a se mover, e todos presenciaram a cena mais pavorosa. Aquele bebê, de repente, sai da caminha, olhando um olhar tétrico, apavorante. De onde ele estava, ele começa a andar e dá 7 passos, apanha uma faca e mais 7 passos em direção à mãe. Com uma expressão de horror, passa por nós e a mãe e todas nós ali assustadas, ergue a faca e, sem dar chance à própria mãe, crava a faca bem no coração da própria mãe. E quando o sangue começou a jorrar, ele então começa a mamar, como se estivesse com fome, muita fome. E à medida que mamava o corpo de Maria Ana, nós ali, paralisadas, horrorizadas com aquilo, saímos todas correndo e fomos chamar todos que estavam trabalhando. Era assustador o que estava acontecendo na casa de Maria Ana. Saímos todas gritando: acudam, socorro, acudam, venham correndo, por favor, corram. Está acontecendo algo estranho na casa de Maria Ana. E quando todos os trabalhadores vieram, quando todos os homens correndo chegaram, constataram a cena que jamais será esquecida. O bebê não estava mais ali. Desapareceu. Maria Ana estendida e praticamente seca, como se todo o seu sangue tivesse sido sugado. Praticamente seca. E aquela marca de caveira em seu pescoço, vertendo filetes de sangue. E o mais impressionante, o cheiro de enxofre no ar. Aquele cheiro de enxofre, que é a marca do diabo. O bebê desse, então, ficou conhecido como 7 Passos. Nós contamos certinho, do berço onde ele estava. Que ele pegou 7 passos. Da faca que ele pegou até a mãe, 7 passos. Então ficou conhecido como 7 Passos. Aquela casa foi depois queimada. Todos nós fizemos questão de pôr fogo naquela casa e em tudo que havia dentro dela. Naquele terreno nunca mais se construiu nada. E nunca mais nasceu nada. Nem um pé de mato. Quem presenciou aquilo nunca esqueceu. Aquela mulher Maria Ana, que era tão cobrada por um filho,
e revoltada. Tantas vezes chamou pelo diabo, que nem que fosse um filho do diabo, nem que nascesse um diabinho, mas ela ia ser mãe. E foi atendida. E como resultado, o próprio filho. Estranho. O olhar, os dentes. Sai do seu berço, caminha 7 passos, pega a faca. 7 passos ele caminha, crava no peito da mãe, e como se tivesse sedento de sangue, suga aquele sangue, mama aquele sangue. E por fim, saímos todas correndo, gritando, para que todos viessem. O bebê estava mais. No chão, praticamente seca, Mariana. E de sua caveira, aqui no pescoço, vertia filetes de sangue. E aquela saliência no crânio da caveira agora era mais visível, como se fossem realmente 2 chifres. Sete passos. Filho de Mariana. 7 passos. O filho do diabo. Valquíria Menezes, neta de Dona Eudóxia Vitorino, São Miguel Paulista. Esta foi a história de 7 passos. O filho de Mariana, filho do diabo. Rádio Capital. A carta de Valquíria Menezes, neta de Dona Eudóxia Vitorino, São Miguel Paulista. Que saudade de você! A emoção do povo. Programa Eli Correia.